Voltei, gente, com a nossa terceira e última aula de história, né? E para nossa aula de história, vocês irão pegar o livro de história de vocês nas páginas 18 e 19. Então, nós iremos iniciar aí com a explicação do texto e depois vamos realizar os exercícios. Lugar de viver. A casa é um lugar de convivência em que as pessoas estão ligadas pelo afeto e pela vida em comum. Em todos os lugares do Brasil, há uma grande variedade de moradias adequadas ao clima, às condições econômicas, ao tipo de terreno e às preferências de quem vive em cada uma delas. Então, como vocês veem, né, existem vários tipos de casa, né? Então, cada lugar do Brasil, as moradias vão se adequar ao clima, né? Então, dependendo do clima, depende das condições econômicas da pessoa, né? Depende também do tipo de terreno e da preferência, como é que a gente prefere que seja a nossa casa. Então, vamos conhecer alguns tipos de moradias que existem no nosso país. Primeiro, casas e sobrados. Há casas térreas e sobrados. Estes últimos têm 2 ou mais andares. Então, essas casas térreas são essas casas que não têm andares. E os sobrados são aqueles que têm 1 ou 2 andares, certo? Depois tem outro tipo de moradia aí que são os barracos. Há muitas habitações precárias feitas de restos de madeira, papelão ou sucata. Então, onde é que a gente costuma ver esses barracos? A gente costuma ver naquelas pessoas que vivem em favelas, não é? Onde tem bastante pobreza. São esses barracos aí que geralmente são feitos daqueles pedaços de madeira, papelão, sucata, certo? Próximo tipo de casa. Palafitas. Em regiões alagadas e nas margens dos rios, é comum encontrar casas de madeira apoiadas sobre estacas fincadas no fundo do rio. Então, palafitas são essas casas que são construídas em cima dos rios. São colocadas em estacas sobre como se fosse um andaime de madeira. E em cima desse andaime é construída a casa. Olha aqui o desenho aqui do lado que vocês vão entender. Olha. Aqui tem um rio e em cima desse rio tem essa casa. Então, essa casa aí construída em cima de um rio ou de um lago ou de um açude, essa casa é chamada palafita. As palafitas geralmente são feitas de madeira, certo, gente? E agora, prédios de apartamentos. Há prédios com vários andares compostos de apartamentos. São esse exemplo aí que vocês estão vendo aí. Os prédios, famosos prédios e edifícios com muitos andares. Então, esses são os principais tipos de moradias que existem no Brasil. Mas a gente sabe que existem outros tipos de moradia, né? Como os iglus, que são aquelas casas feitas de gelo. Geralmente são encontradas no Polo Norte e no Polo Sul, né? Que são as casas de gelo onde moram aquelas pessoas chamadas de esquimós, são aqueles homens que moram na neve, no gelo. Mas essas aí são as principais existentes aqui no Brasil. Palafita, que é onde tem locais alagados, rios, barracos, casas de sobrado e os prédios. Agora vamos passar para a página 19. Na página 19, questão 3. Procure os nomes da moradia no diagrama. Então, vocês vão procurar aí o nome da moradia e vão pintar ou circular. Primeira moradia que vocês vão procurar é uma casa com 2 ou mais andares. Uma casa com 2 ou mais andares, como é o nome dessa casa. Aí vocês vão procurar aí e vão circular. 2. Casa apoiada em estacas sobre a beira dos rios. 3. Moradia feita de restos de madeira, papelão ou sucata. E 4. Moradia localizada em prédios formados por vários andares. Então, os 4 tipos de moradias que nós acabamos de ver na página 18, vocês irão procurar aí
e vão pintar ou circular. A questão 4 é uma entrevista, que vocês vão conversar com a pessoa mais velha da sua família sobre como era a casa que ela morava quando era criança. Então, vocês irão fazer no caderno, certo? No caderno de história. Vocês vão pegar o caderno de história de vocês, aí vão colocar atividade da página 19, atividade 4. Aí vocês estão vendo aí essas bolinhas vermelhas, certo? Cada bolinha vermelha dessa é uma pergunta. Aí vocês colocam a numeração. A primeira bolinha vermelha vocês colocam o número 1. Então, o número 1 vocês vão perguntar em que ano você nasceu. Ou seja, a pessoa que você está entrevistando, a pessoa mais velha da sua família, em que ano ela nasceu? A segunda pergunta, em que cidade ela morou? Terceira pergunta, como era a casa em que ela morava? De que material era feita? Quarta pergunta, de que parte da casa você mais gostava? Quinta pergunta, com quem você morava? E sexta pergunta, a casa onde você passou a infância é parecida com as casas de hoje? Em quê? Então, você vai fazer essas 6 perguntas à pessoa mais velha da casa onde você mora e você vai anotando as respostas dela no caderno de história. Depois, vocês vão tirar a foto e postar no grupo para eu fazer a correção. Então, as nossas aulas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente volta com mais um dia de aula. Tenham um ótimo fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.